Bom dia a quem nos assiste aí de casa. Estamos aqui com mais essa reunião da CEMAG, da Confederação Municipal das Associações de Moradores do Guarujá, né? Estamos com o nosso 13º convidado, olha só. E eu quero aproveitar aqui para cumprimentar meus colegas de bancada. Obrigado, Rubens. Pastor Ricardo Madureira, meu amigo, presidente da CEMAG, presidente eleito, está Obrigado. licenciado por questões eleitorais, né, pastor? Muito obrigado. Está. Márcio Luz, presidente da Sociedade Amigos do Pai Cará, muito obrigado pela presença, Márcio. O Barba, presidente da Vila Zilda também, membro da CEMAG, da nossa executiva, né? Estamos aqui com o nosso 13º convidado, vereador Edilson Dias do PT. PT é 13? 13. E você é o nosso 13º convidado. E hoje é dia 13, olha só. O Zagallo deve estar lá em cima olhando essa coincidência toda, hein, Edilson? Está sendo gravado no dia 13, né? Estamos sendo transmitido aqui no dia 13. Isso. E, Edilson, eu gostaria que você falasse um pouco aqui, se apresentasse para o público, falasse um pouco da sua trajetória, dos caminhos que te levaram até esse momento, da sua pré-candidatura pelo PT. Rubens, primeiramente eu quero agradecer e parabenizar a iniciativa da CEMAG. Se eu não me engano, em toda essa minha carreira política, é a primeira vez que eu vejo uma confederação, uma associação, enfim, fazer um evento como esse. Eu tenho assistido algumas entrevistas que vocês fizeram, bacana, ouvir todos os pré-candidatos. Agradecer também o discernimento do Cláudio Fernando, porque o Cláudio Fernando é diretor-presidente aqui da ISTV, mas ele cedeu a ISTV para que a gente pudesse organizar esse evento, tá? Não sei se eu estou falando errado, foi ele que cedeu, sim, né? Então a gente tem que citar isso. A gente utiliza esse espaço como todos os outros, e a Thaís também vai utilizar, acho que já utilizou de forma democrática, para a gente expor aqui a nossa trajetória, como você perguntou, e também expor tudo aquilo que nós realizamos na nossa vida política. Eu sou Edilson Dias, eu nasci no Hospital Santo Amaro, sou filho da terra, nasci no dia 8 de janeiro de 68, tenho 56 anos, comecei a minha vida laboral vendendo sorvete numa caixinha de isopor da sorveteria que existe até hoje em Vicente de Carvalho, na Oswaldo Cruz, aqui Sabor, tem até hoje lá. Comecei vendendo sorvete no Campo do Brasil Atlético Clube. Hoje não existe mais o Brasil, né? E aí depois passei a vender sorvete, porque lá era só sábado e domingo, quando tinha jogo. Aí eu passei a vender durante a semana nas ruas do Itapema. Depois passei a vender sorvete na praia, que era mais rentável, eu vendia mais. Depois cansei de carregar peso, passei a vender suco de laranja. Depois passei a vender jornal. E aí fui trabalhar com o seu Ivaldo, dono da Casa dos Parafusos, ali na Ademar de Barros, já falecido, que é o pai do Cleiton Gonzalez, que milita na política aí também há bastante tempo. Dali eu fiz um concurso para entrar na COSIPA, de 10.250 participantes, que a COSIPA era estatal, então para entrar tinha que ter concurso público, você tinha que fazer concurso público. Desses mais de 10 mil participantes, eu passei em segundo lugar no concurso. Nossa. Fiquei 10 anos na Companhia Siderúrgica Paulista, COSIPA, e aí foi onde eu iniciei a minha militância política, porque eu me aproximei do Sindicato dos Metalúrgicos, porque eu era metalúrgico, né? Participei ativamente de vários movimentos do sindicato, e aí me aproximei do PT. Aí me filiei ao PT, o único partido ao qual eu me filiei a minha vida inteira, me filiei em 1995, o ano que vem, em janeiro, completo 30 anos de filiação ao PT, e já fui assessor do deputado estadual Enio Tato, que tem mandato até hoje, é deputado até hoje. Também fui assessor do deputado federal Gilmar Tato, que são irmãos, que também tem mandato de federal hoje. E aí eu fui secretário de assistência social de 2007 a 2008. Foi quando eu implantei o Sistema Único de Assistência Social na cidade de Guarujá, quando a gente inaugurou os 4 CRAs, o CREAS e outros equipamentos que eram necessários para a gente formar a rede de assistência social, descentralizar a assistência social para que ela esteja mais próxima da população
né, e não como antes, que a população tinha que sair da periferia e se dirigir até o centro para ter acesso aos serviços sociais. Aí depois eu me candidatei, virei primeiro suplente em 2008, tive 2.005 votos. Infelizmente assumi o mandato na última sessão da Câmara de 2010, por uma fatalidade, quando então vereador do nosso partido, o saudoso Romazini, veio a falecer, e que seria o nosso candidato a prefeito 2 anos depois. E então eu estive como vereador em 2011, 2012, me reelegi em 2012, aumentei a minha votação de 2.005 para 2.506 votos, depois me reelegi em 2016, no pior momento que o partido vivenciou em toda a sua história, mas aumentei a minha votação de 2.506 para 2.867 votos. Depois me reelegi na última eleição de 2020, aumentando novamente a minha votação de 2.867 votos para 3.241 e quebrando um paradigma de que presidente do Legislativo, 80% dos presidentes que passaram pelo Legislativo não se reelegeram. E os 20% que conseguiram se reeleger após exercer a presidência do Legislativo, tiveram a sua votação menor do que a eleição anterior. Eu não só me reelegi, como aumentei a minha votação. Está aí uma informação que vocês não sabiam, né? Sou pai de 2 filhos maravilhosos e 5 netos, que são a razão da minha vida. Algumas pessoas me perguntam: Edilson, o que mais você gosta de fazer na sua vida? Aí eu falo: estragar os meus netos, que eu faço tudo o que eles querem. O pai, a nora, educam, mas eu vou lá e estrago. É isso aí, esse é o Edilson Dias. Isso aí, muito bem, muito bem. Mas tenho certeza que é uma alegria imensa, sem tamanho, poder ter esse convívio com os netos, estragar os netos, né? Eu só acho que não tem preço. Verdade. Mas enfim, dando continuidade aqui à nossa dinâmica, Edilson, passar a palavra para o Márcio Luz para fazer sua intervenção, suas considerações aí. Quero cumprimentar todos aqui do estúdio, ao Ricardinho, eu conheço como Ricardinho, ele pode adotar o nome Ricardo do Conselho, Ricardo Madureira, Pastor Ricardo, para mim é o Ricardinho. O Rubens, né, um cara inteligentíssimo, o Márcio Souza da Luz, um crânio da política, esse é crânio. É um cientista político Barba, aqui. Que eu não entendo por que ele se chama Barba, porque barba ele não tem. Não, mas é um cara também que é um cara atuante lutador. Na comunidade, lutador, enfim, e os demais que estão acompanhando aqui, o William. Isso. Esse daí, Márcio, a palavra é contigo. Bom dia a todos que nos assistem em casa, bom dia companheiros aqui da CEMAG, Ricardo, Rubens, o Barba Sem Barba, presidente da Vila Zilda, e o companheiro de partido aqui, o Edilson Dias, né, vereador do PT, pessoa da qual eu tive a oportunidade de ajudar a eleger e reeleger 2 vezes. Agradeço. E meu voto eu acredito que eu não desperdicei, porque o Edilson teve um trabalho brilhante na Câmara como presidente da Câmara, né, e a gente acompanhou todo o trabalho dele lá de corrigir as contas, de reduzir o orçamento, né, os custos do orçamento na Câmara, economizou uma quantia significativa de recursos para a Prefeitura quando esteve à frente da Câmara, né, e a gente participou de tudo isso junto com o Edilson. Eu sou até suspeito para falar do Edilson por conta de que a gente trabalhou junto em prol dessa cidade, mas antes mesmo do Edilson ter sido eleito... antes mesmo de eu trabalhar para o Edilson, né, de eu trabalhar junto com ele na política, a gente já fazia movimento junto nas ruas, a gente subiu em carro de som, inclusive o Barba, em algumas oportunidades, o Barba e o Edilson saímos pela cidade, lutando, aí, brigando contra o que a gente chamou de pacote de maldades do governo da Antonieta, que tinha uma série de taxas no final do ano, e a gente foi para a rua em cima de carro de som, então nós temos muita história junto. Verdade. Edilson, a gente está contente que você é o 13º entrevistado aqui. Na verdade, isso aqui não é uma entrevista. Isso é uma reunião da CEMAG que está sendo transmitida pela ISTV. A gente fez esse formato, era para ser mais gente, mas aí não daria para caber
não tinha como entrar no televisor da casa das pessoas se nós tivéssemos aqui 14, 15 membros da SEMAG, ou 40, como a gente... Mas vocês representam bem. E aí nós estamos aqui representando os colegas, né? Era para ter um rodízio, às vezes até a gente faz alguma coisa, sim, mas acabou que ficou nós 4 aqui o tempo todo, conversando com todos os prefeituráveis que por aqui passaram, né? Você é o penúltimo, depois de você vem o Adilson de Jesus, né? Que é secretário de obras. E, Adilson, a gente fica muito, muito contente com a tua presença aqui, né? A gente sempre citava aqui, olha, tem uma federação PSOL e Rede, que ainda vai escolher entre o José Manuel e o Marcelo Mariano, e tem a federação PT, PCdoB, PV, que tem que escolher entre o Sidney Aranha e o Edilson. O Sidney já passou por aqui, já fez as colocações dele, se apresentou, as pessoas já tiveram a oportunidade de conhecê-lo, né? E agora as pessoas que ainda não te conhecem, porque você é um cara bastante conhecido na cidade. Mas tem gente que não conhece. Mas tem muita gente que não conhece a figura, a pessoa humana do Edilson, e aqui a gente vai estar te dando essa oportunidade. Mas a primeira coisa que eu acho que muita gente quer saber, afinal de contas, quem é o candidato da federação PT-PCdoB? Porque o Aranha bate que ele é o pré-candidato. Lá da federação já está tudo certo, pelo menos do PCdoB eu acredito que ele seja, porque só tem ele e o Renato de figuras públicas com peso. Então, Renato do Gama, que é o ex-secretário de Cultura e também ex-vice-prefeito, né, que deve vir candidato a vereador. Então lá é ele, no PCdoB. No PT é você, o PV não tem candidato a prefeito. Então, eu queria saber se já está resolvido isso, se ainda vai resolver e como que é a forma. A gente tem muita curiosidade, né, Bárbara? Quais os critérios? Como é que se resolve essa questão das federações? Porque aqui é a primeira vez que a gente está vivenciando esse tipo de coisa na política. Né? Que é algo novo, né? É algo novo. A gente tem uma outra federação, que é a Cidadania PSDB, mas lá já está resolvido. É o Adilson de Jesus, que é o nosso convidado de amanhã. Como é que se resolve esse negócio? Quando que vai se resolver e como que vocês vão tratar isso aí? A federação é a união de 2 ou mais partidos, diferente da coligação, que quando acaba a eleição ela se desfaz. A federação tem que permanecer por pelo menos 4 anos. Então essa federação e todas as outras 2 que foram criadas tem que durar no mínimo 4 anos. A do PT, PCdoB, PV vai durar até o primeiro semestre de 2026. Acho que o PT não vai querer prorrogar essa federação por mais 4 anos, porque é uma chiadeira geral em relação a isso. Até por conta desses imbróglios que existem não só na cidade de Guarujá, mas em outras cidades, país afora. Na última segunda-feira, a Executiva Nacional do PT, inclusive a presidente Gleisi Hoffmann participou, e houve uma votação unânime de que Guarujá, o PT não vai ceder para o PCdoB e que o candidato tem que ser o Edilson Dias do PT. O PCdoB também tem o seu direito, como se reuniu já anteriormente, e definiu que no Guarujá teria que ser o Sidney Aranha, o pré-candidato do PCdoB. Aí faz a seguinte pergunta, você falou, mas a federação vai definir quando? Porque o PT já definiu, o PCdoB já definiu. A resposta é simples. O tamanho do colegiado que decide na federação, ele é balizado pelo desempenho que cada partido teve na última eleição para a Câmara dos Deputados. O que significa isso? No colegiado, seja na executiva da federação, ou seja na coordenação da federação, na executiva são 18 membros, na coordenação são 60. O PT tem 70% dos votos. Inclusive a executiva nacional, muitos integrantes da executiva nacional do PT também faz parte da executiva nacional da federação. E aí eu pergunto para vocês, se houve uma votação unânime do PT de que no Guarujá o candidato é o Edilson Dias e que nós não iremos abrir para o PCdoB, vocês acham que na decisão da federação, esses 70% que são petistas, que são do PT, vão votar contra a decisão da própria nacional do PT, da qual muitos participaram e decidiram? Então, com todo respeito ao Sidney, e vocês têm acompanhado o respeito que eu tenho dirigido a ele em outras entrevistas que faço, em rádios, em TVs, é um direito que ele tinha de pleitear a candidatura pela federação, mas para mim já está decidido, não tem retorno.
o PT não volta atrás, como já definiu antes de ontem, e como a gente tem a maioria na federação, eu já fui liberado para fazer a pré-campanha e tocar o barco. Então podemos considerar que você é o candidato da federação. Dias é o candidato da federação, com todo respeito ao Sidney, mas é óbvio, se nós temos a maioria na federação e houve unanimidade na escolha do meu nome pelo PT, não tem como voltar atrás. Rubens, só para concluir o meu raciocínio, Sim. Essa situação da federação não prejudicou um pouco vocês nesse processo todo? Essa incerteza de quem que vai ser, como é que vai ser? Prejudicou. Porque das 14 candidaturas, pelo menos 10 estavam resolvidas. Está todo mundo aí já com suas chapas, mas vocês ficaram nesse negócio. Concordo com você, mas a gente tem como se diz, correr atrás desse atraso, né? Qual é o partido que tem 5.600 filiados na cidade? Eu tenho, enquanto vereador, eu tenho acesso direto de pessoas que nós nos relacionamos durante todo o mandato, através de visitas domiciliares, atendimentos que eu faço no gabinete, 30 pessoas toda sexta-feira, e mais 15 pessoas na quinta-feira, na parte da manhã, mais de 10 mil famílias, fora as 5.600 famílias que são filiadas ao PT. Então tem como a gente botar o bloco na rua, fazer um bom trabalho para rapidamente a gente reverter esse tempo que a gente acabou sendo prejudicado por falta dessa decisão, e você tem razão. Palavra. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os amigos de bancada, meu amigo aqui, todo elegante aqui, nosso presidente. Um dia eu vou me vestir desse jeito. Caramba, eu vou chegar lá, né? Vai chegar lá. Obrigado, mas o nosso amigo aqui, o Rubens aí, que cada dia que passa aí, nos orgulha muito aí de estar aqui do programa. Parabéns. O Márcio, Edilson. Sinto saudade aí, o Márcio, a gente vai fazer um movimento aqui, não vou não, vai vir aqui para a Vila? Vamos, nós vamos até, não tem nem o Parque da Montanha, vamos até o final da Vila Edna. E aí eu ia para lá e nós fazia a cidade toda, bons tempos. Várias conquistas através dessas manifestações. Verdade. Mas eu gostaria de voltar aqui, Edilson, novamente, né? Eu nunca fui filiado ao PT, mas eu sempre estive muito próximo do PT. E já contei em várias ocasiões, o PT é o primeiro partido a fazer as suas convenções municipais, definir a candidatura, tinha todo esse prazo e etc e tal. E esse negócio de federação ficou muito confuso. Eu percebi que muitas coisas partidárias se resolvia na estadual, né? E eu vi algumas pessoas que chegou até a ficar à frente do partido e acabou perdendo porque acabou sendo resolvido na nacional, né? E essa questão do PT nos surpreendeu muito e é um enorme aprendizado para a gente. Porque a questão da federação, o partido que mais rápido se definia nessa eleição, pelo menos, vai ser o último, né? Hoje que a gente está tendo quem nos assiste está tendo essa oportunidade de conhecer um pouco mais em relação a essa questão da federação. Nas convenções, o PT procura um arco de aliança para trazer um vice para essa ou não? A federação já define nesses 3 partidos alinhados o seu vice, ou é como os outros partidos que estão em aberto, e as convenções você pode trazer? Não, a gente pode trazer um partido que não esteja na federação para compor a chapa como vice. Esse é o nosso plano A. Mas caso a gente não atinja o objetivo de concretizar o plano A, nós temos o plano B, nós temos uma pessoa já filiada, que eu não posso adiantar agora, filiada num dos 3 partidos da federação para ser o vice. Eu sou do PT, mas não sou eu, viu, gente? Márcio, já olhei para você, de repente... E mais uma coisa. Essa decisão que houve unanimidade da Executiva Nacional do PT, não me surpreendeu, porque vem coroar a minha trajetória. Você sabe que eu não troco de partido a cada eleição, eu sempre estive no PT nos momentos bons e nos momentos difíceis, nos momentos ruins. Todo mundo, aliás, muita gente me aconselhou a sair do PT em 2016, porque eu ia perder a eleição, porque o PT estava no fundo do poço, um desgaste tremendo. Eu falei, não, eu ganhei eleições estando no PT, se eu tiver que perder, eu vou perder no PT. Aí eu
continuei, como eu disse aqui anteriormente, me reelegi, aumentei a minha votação e fui o único parlamentar do Estado, filiado ao PT, que aumentou a votação. A estadual ligou para mim e falou, o que você fez aí? Eu falei, trabalho. E essa decisão coroa também toda uma trajetória que eu carrego comigo. E eu, às vezes, fico vendo, as redes sociais aceitam todo tipo de crítica, né? Eu recebo muitos elogios, mas como todo político, também algumas críticas. Mas tem uma crítica que eu fico, assim, inconformado. Ah, mas ele é de esquerda, ele não é de esquerda? Basta ver o meu mandato. Quem implantou o SUAS na cidade? Quem inaugurou os CRAs? Quem inaugurou o CREAS? Quem viabilizou o restaurante popular do Santo Antônio? Foi eu, enquanto secretário de Assistência Social. Quando assumi a presidência, quem acabou com o voto secreto na Câmara? Fui eu. Quem acabou com aqueles custos que a Câmara tinha com viagens dos vereadores, a Câmara arcando com passagem aérea, estadia, alimentação? Fui eu, foi na minha gestão. Os carros também. Quem organizou a utilização e regulamentou a utilização dos carros da Câmara, que essas utilizações eram objeto de denúncias constantes no Ministério Público? Fui eu. Os vereadores deixaram de usar os carros? Não, mas passaram a ter regras. A gente monitorava os carros com um rastreador, e eles sabiam que tinha um rastreador. Uma economia de 70% com gasolina, pedágio, hora extra de motorista, manutenção. Quem fez e implantou um programa rigoroso de corte de preços, redução de preços. Porque uma coisa é você falar, eu compro 10, vou passar a comprar 7 para economizar. Mas peraí, quando você comprava 10 e passou a comprar 7, você tá pagando o mesmo preço. Você só está deixando de adquirir mais serviços ou mais produtos. Não, eu renegociei preços. A Câmara manteve todos os seus serviços na mesma quantidade, na mesma intenção, e nós negociamos preços. 75% das empresas aceitaram reduzir os seus preços, e as que não aceitaram, eu fiz novas licitações mais transparentes e mais competitivas e baixei todos os preços. O contrato que era de 3 milhões caiu para 1 milhão e 600, o contrato que era 1 milhão e 200 caiu para 600 mil, e assim foi. 60 milhões nos 4 anos que nós tivemos à disposição durante os 2 mandatos. O mandato de presidente é de 2 anos, 2 mandatos. Dos 60 milhões que nós tivemos à disposição para custeio e investimento, nós economizamos 27 milhões. E é importante você economizar recursos na Câmara, porque esses recursos, no último dia do ano, que sobra na conta da Câmara, você tem que, por lei, fazer uma transferência para a conta da Prefeitura. Você tem que devolver aos cofres da Prefeitura. Então, quanto menos você gasta na Câmara, mais você devolve e mais recursos o prefeito ou os prefeitos têm para utilizar, para resolver problemas da cidade que afetam toda a população. Está aqui, ó. Isso aqui me orgulha, é por isso que eu decidi ser candidato a prefeito. Eu vi uma entrevista que um candidato amigo meu mostrou um documento, então eu também trouxe uma plaquinha para mostrar. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um prêmio que eu ganhei em 2018, referente à gestão de 2017, onde nós implantamos todas essas mudanças na Câmara. Isso aqui não é um prêmio qualquer, é um prêmio organizado pela USP, Universidade de São Paulo, um prêmio organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado de São Paulo, pela organização Voto Consciente e pela APEL, que é a Associação Paulista das Escolas do Legislativo. Foi lá no auditório da OAB, em São Paulo. Nós fomos consagrados como a melhor gestão de Câmara de 2017, ou seja, eu fui o melhor presidente de Câmara de todas as 645 cidades do estado de São Paulo. Não é pouca coisa. Então isso aqui eu divido com a minha equipe, que eu nomeei, porque você, enquanto gestor, presidente de Câmara, prefeito, governador, presidente da República, se você não tiver uma boa equipe, você não vai a lugar nenhum. E eu divido também com os funcionários da Câmara, que nos ajudaram bastante e vão mais além. Essas mudanças que eu falei aqui e outras que nós implantamos, eu também tive a concordância dos vereadores.
que muitas alterações, muitas mudanças que nós fizemos na Câmara, como acabar com o voto secreto. Sabe o que o voto secreto proporcionou? Algo que a população não tinha. A votação secreta acontecia e você ficava sabendo, olha, aprovaram o projeto tal. Mas quem votou a favor, quem votou contra? Você não sabia. O cara votado numa urna, o vereador pegava uma cédula de papel, ia na salinha reservada, lembra, Márcio? Fazia o seu voto, botava na caixinha, o presidente contava os votos, anunciava o resultado, e aí, quem votou a favor, quem votou contra? Precisa esconder? E olha que nós acabamos para acabar com o voto secreto, você tem que alterar a lei orgânica municipal, que exige quórum qualificado, exige 12 votos. E eu consegui aprovar o meu projeto. Sabe o que aconteceu? Todos os vereadores votaram a favor. As mudanças estruturais que nós fizemos na Câmara, tinha vereador que falava, mas a população acha que a gente tem isso, que a gente se aposenta com 2 mandatos, que a gente tem FGTS, que a gente tem verba de gabinete, que a gente ganha 50 mil por mês. Eu falei, sabe por que isso acontece? Enquanto não houver transparência e a população não tiver acesso às informações, cada um pensa o que quer. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou baixar uma norma e vou colocar no site da Câmara tudo que o vereador tem à disposição. Tudo. Salário bruto, salário base, quantos assessores, o valor do salário dos assessores, quantos telefones celulares, quantos telefones fixos, quantos computadores, quantas impressoras nos seus gabinetes, como é que se aposenta, se tem 10º, se tem férias, coloca tudo lá. Acabou. E com o fim do voto secreto, sabe o que eu coloquei no site da Câmara? Eu já colocava a íntegra dos projetos aqui, e você lembra que você era um dos que acessava sempre. Normalmente se publicava só assim, projeto tal, acabou, mais nada. Mas e a íntegra para a gente ler e saber o que vai ser votado? Eu passei a colocar no site da Câmara, você lembra? E com o fim do voto secreto, após a sessão de terça-feira, 2 dias depois, na quinta-feira, eu colocava o placar de votação na internet, no site da Câmara, com o placar, com o relatório, aliás, da votação de cada projeto. Projeto tal, que é isso, o resultado, se ele foi aprovado, se ele foi rejeitado, os vereadores que votaram a favor e os que votaram contra. Então o vereador sabia que o voto dele ia para a internet. E se vocês acham que eles ficaram contra? Não, por isso que eu vejo às vezes críticas à Câmara Municipal, é salutar que se faça. Alguns vereadores, tudo bem, mas eu não posso reclamar. Mas sabe por que nós fizemos todas essas mudanças? Inclusive, uma outra premiação que nós tivemos. Eu assumi a Câmara em janeiro de 2017. O índice de transparência do site da Câmara, naquela ocasião, medido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. É ele que mede. Ele que criou essa metodologia e media. Eu assumi com 6,2. De 0 a 10, a Câmara tinha uma nota 6,2. Final de 2020, eu entreguei a Câmara com o índice de 9,1 de transparência. Uma das 6 mais transparentes do Estado de São Paulo. Eu vou passar a vocês para que vocês... E é isso que me levou... E essa experiência, o Márcio sabe, vocês sabem, que eu tenho uma característica de executar. Eu não sou muito de ficar falando o que eu vou fazer, eu vou lá e faço. E uma outra coisa que eu acho que falta na cidade, para a gente encerrar, que eu preciso deixar vocês falarem também, que é o seguinte, você tem que ter experiência, a gente tem, e você tem que ter capacidade de diálogo. Todos vocês sabem aqui da minha capacidade de diálogo. Nunca me neguei a conversar com nenhum de vocês, com associações, com a CEMAG. Quantas vezes eu fui requisitado, eu sempre atendi. E não só isso, você precisa ter capacidade de convencimento e não de ser convencido. Porque é o que eu falo, o sistema tem um lado e tem o outro lado. O sistema tenta te sugar a todo tempo, te convencer de que o sistema, que você tem que aderir ao sistema. E na verdade você tem que fazer o oposto, você que tem que convencer o sistema de que o jeito certo é o jeito que você quer fazer. E eu não posso reclamar dos vereadores, porque eu sempre dialoguei com eles e eles entenderam que naquele momento nós precisávamos realizar todas essas mudanças
nós fizemos na Câmara Municipal. Então, não tenho o que reclamar. Edilson, eu e o pastor Ricardo, né, nós tivemos nessa última sessão lá na Câmara de Vereadores. E a gente foi muito bem recebido, inclusive a gente conseguiu visualizar algumas intervenções dos vereadores que citaram, viu, Rubens, as nossas reuniões aqui, os papos com os pré-candidatos a prefeito. Na Câmara tem 4 pré-candidatos, né? O vereador Naldo, o vereador Toninho Salgado, o vereador Rafael Vitello e você. E nós estivemos lá até para anunciar que nós vamos fazer uma festa de encerramento, né? Peitola. Legal. O Peitola não é candidato a prefeito. Não, é vice. Vice, né? É vice, mas sim. 4 candidatos a prefeito. E nós fomos lá, inclusive, para convidá-los para a festa que nós vamos fazer no dia 20 agora. Nós vamos fazer uma festa de encerramento dessas reuniões. E nós fomos muito bem recebidos por todos os vereadores. Por mais que as pessoas tenham crítica dos vereadores, os vereadores nos trataram muito bem, todos em geral. Inclusive, eu quero mandar um abraço para a vereadora Cirana Bozoquian, que nos tratou muito bem, nos recebeu dignamente, falou muito bem de todas as associações de bairro, elogiou os presidentes de associação de bairro. Ela que recentemente teve a mãe que faleceu. Queria dar aqui meus sentimentos à vereadora Cirana Bozoquian. E ela nos tratou muito bem. Em nome dela, eu quero saudar todos os vereadores da Câmara que nos receberam, inclusive contribuíram com a nossa festa, que a gente foi lá, pediu aí uma ajuda para fazer. E passamos o livro ouro e todos eles colaboraram. Os que não puderam justificaram porque teriam outros compromissos que não iriam, mas todos nos receberam muito bem. Então, aqui na tua presença, eu queria agradecer a boa recepção, né, Ricardo, que nós tivemos lá na Câmara de Vereadores. E nós não conseguimos bater um papo com o presidente Juninho Eroso, mas eu creio que não vai faltar oportunidade para ele conversar com a gente também. Tá? Era só o comentário que eu queria fazer. Sim. E é só lembrar que o Edilson foi o cara que fez a lei das emendas impositivas, que foi polêmica na época. Muita gente dizia que as emendas impositivas serviriam de moeda de troca, de barganha entre os vereadores e o governo. No entanto, as emendas impositivas que hoje já estão na casa de 2 milhões para cada vereador, né? Mais ou menos isso. O ano passado foi 1.600, esse ano deve ir para 1.800, mais ou menos. Quase 2 milhões, que é a emenda impositiva, que é o que o vereador indica para o governo onde esse dinheiro deve ser empregado. E muitas entidades surgiram, muitos repasses de verba para entidades, foi graças às emendas impositivas. E não só para entidades, para o próprio poder público poder investir, conselho tutelar, muita coisa foi feita com essas emendas. Então foi uma lei vitoriosa. Dizia-se na época que isso seria muito ruim para a cidade, mas eu não vi dessa forma já na época, né, Baba? A gente já falava, a CEMAG foi a favor da lei das emendas impositivas, apoiamos o Edilson no projeto dele. Eu queria que você falasse um pouquinho, se puder aí, Pode, claro. Sobre essa lei que você, se eu não me engano, você foi o autor da lei, né? Sim. Os presidentes da Câmara Municipal, os presidentes anteriores, já haviam tentado implantar as emendas impositivas na Câmara, porque os parlamentares federais, os deputados federais, têm emenda parlamentar federal para destinar para as cidades. Os deputados estaduais também têm emendas parlamentares. E algumas cidades no país já tinham também as emendas municipais. Então eu consegui a aprovação, consegui convencer o prefeito que se reelegeu, né? E aí a gente tem que fazer justiça por discernimento dele, porque os prefeitos anteriores não permitiram. E aí a gente aprovou, foi um projeto meu, e instituímos as emendas impositivas. Cada vereador tem 0,05% do orçamento para poder indicar. Deixar claro que esse valor não vem para a Câmara, não vem para o gabinete, não vem para o vereador. É que na votação do orçamento, que se dá sempre em outubro, a gente apresenta e diz, olha, 1.600.000 eu quero que seja usado para tais ações. Tem as regras, tem os critérios, tem as regras do Tribunal de Contas que a gente tem que seguir, a Prefeitura também tem que seguir, enfim. E 50% desse valor tem que ser destinado obrigatoriamente para a saúde. A gente segue o mesmo modelo de emenda estadual e de emenda federal, então 50% tem que ir para a saúde. E foi o que o Márcio falou. Essa é uma forma que o vereador tem de atender os anseios das suas comunidades, da sociedade. E esses recursos acabaram, durante o ano de 2018 para cá, chegando a diversas ações que não tinham acesso aos recursos, né? E aí, diversas entidades com serviços prestados na cidade,
receberam recursos. Por exemplo, o CRPI comprou cadeira de rodas, comprou veículos, adquiriu próteses, comprou um novo elevador, que é um elevador mais caro, porque ele tem toda uma adaptação para ser usado. Outras entidades, a APAE, a APAAGE, receberam recursos de emenda parlamentares, o Lareno Gregório, enfim, então... Conselho Tutelar, enfim, o Hospital Santo Amaro, né, a gente destina a emenda impositiva para diminuir um pouco a fila de cirurgias eletivas, as filas de próteses. Eu acho que foi um ganho tremendo para a cidade a questão das emendas impositivas. Existem questões, algumas reclamações daqui e dali, mas, no geral, e eu já pedi para fazer esse levantamento, para onde foram destinados os recursos das emendas impositivas desde 2018, para a gente ficar afiado no discurso e falar, olha, a entidade tal recebeu recurso tal, entidade tal, foi um ganho formidável para a cidade, a instituição das emendas impositivas. Muito bem. Passar a palavra aqui para o pastor Ricardo. Bom, Edilson, primeiro eu quero te agradecer por ter atendido o nosso convite, né? A CEMAG teve essa ideia, com toda a sua diretoria, de fazer essa conversa, esse bate-papo com todos os pré-candidatos, até para conhecer cada um, até para saber do histórico de cada um, o trabalho de cada um também realizado no município, porque ser candidato a prefeito, a pré-candidato a prefeito hoje é um grande desafio. Sim. A cidade tem enormes problemas em todas as áreas, não dá para debater em pouco tempo aqui toda a problemática de Guarujá, infraestrutura, drenagem, macrodrenagem, né, questão das enchentes, rede de coletora, questão de esgoto, a área social que você conhece muito bem, que você já foi secretário de assistência social do município e digno de excelência, um excelente secretário na época que você foi, que fazia parte do Conselho Tutelar, e você foi um dos que mais atendeu os Conselhos Tutelares do Guarujá no ano de 2007. 2008. 2007, 2008 ali, né? Mas eu queria rapidinho aqui já fazer, o tempo foi embora, está sendo muito bacana a conversa contigo, mas tu tem um importante histórico na tua área social, na assistência, dentro dos Conselhos Tutelares do município, a economia de gastos na Câmara Municipal, a tua gestão foi excelente enquanto presidente do Legislativo, que na minha opinião hoje é o segundo poder maior do município, é o presidente da Câmara. Desculpa, Ricardo, não tenho um contrato da minha gestão que está sendo questionado ou no Tribunal de Contas ou na Justiça. Todos aprovados. Tive a aprovação de todos os contratos. Um interessante dado. Interessante dado, né, te interromper. Não, parabéns, né? E é importante quem está em casa assistindo ter ciência dessas informações, né? Mas, Edilson, Guarujá já teve o primeiro lugar no comércio da Baixada Santista, hoje é o quarto lugar. Nós despencamos na questão hoje do comércio. Vicente Carvalho hoje está sofrendo várias dificuldades. O comércio de Vicente Carvalho, que era uma referência a nível de Baixada Santista. Nós estamos hoje, se não me engano, era primeiro, mas acho que agora caiu para o segundo lugar no índice de mortalidade infantil. Guarujá ainda, nos anos que estão vivendo, com tanto aprimoramento na área de saúde. 1/3 da população vive abaixo da linha da pobreza, tem muita gente miserável e pobre no Guarujá hoje, e volto sempre a dizer, eu gostei muito interessante da colocação do Rumi, dos bolsões de pobreza no nosso município. E para encerrar, para você poder comentar sobre isso, qual a tua visão, quais os caminhos para a gente poder mudar esse histórico. E infelizmente a gente tem uma certa inveja de Santos, enquanto associação de moradores. Lá tem um conselho municipal que ele atende todas as associações do morador de Santos. E o poder público, inclusive, ele repassa recurso para as associações para poderem desenvolver suas atividades. Guarujá tem muita dificuldade nessa área, as associações de moradores, e a gente gostaria de entender qual é a sua visão enquanto um gestor eleito pela comunidade, caso seja no período eleitoral, qual é a sua visão com as associações de moradores do Guarujá? Tá, eu quero só complementar o que eu estava falando anteriormente. Sim, claro. Em relação ao prêmio de melhor gestor em 2017, e quando foi em 2018, nós também fomos premiados também pela USP, pela OAB do Estado, com o programa Câmara no Bairro. Vocês lembram, né? E Câmara Jovem. Câmara no Bairro, nós fazíamos sessões da Câmara Municipal nos bairros. Nós chegamos a fazer 4 sessões. Porém, quando chegou em 2019, veio a pandemia, a gente teve que parar. E a Câmara Jovem, os colégios elegem 17 vereadores dentre os seus estudantes. Existe uma eleição, existe campanha dentro das escolas para fomentar, né, a política já na nossa juventude. E esses 17 vereadores eleitos pelas escolas realizavam uma sessão
na Câmara, apresentando projetos, debatendo entre eles, votando, elegendo o presidente, o primeiro secretário deles na sessão, e depois esses projetos aprovados por eles, obviamente com assessoria da casa, nós tínhamos que apresentar na nossa sessão para aprovar esses projetos. Então, nós ganhamos também o prêmio em 2018, né, eu fui premiado como melhor gestor de Câmara no ano de 2017, e no ano de 2018 a gente ganhou com o projeto Câmara nos Bairros. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho fundamental a participação popular, eu acho fundamental as associações, a CEMAG. Eu sempre fui um cara que olhou com bons olhos a CEMAG. Eu acho que se não fosse a CEMAG, em termos de associações de bairros, nós estaríamos pior do que o que nós estamos hoje, né? Estaríamos menos organizados, nós teríamos aí menos associações funcionando. Eu sei que o quanto Márcio, Barba, vocês lutaram para manter algumas associações. Eu me recordo aqui, enquanto a gente descansava no domingo, esse menino aqui com Barba, com você, com Jonathan, estava organizando eleições nas associações nos bairros para que não deixasse a associação interromper o seu funcionamento. Então, eu acho que a gente precisa fortalecer a participação popular. E não há a melhor forma de se fortalecer a participação popular, fomentar a participação da população na política, porque você pode participar da política sem se candidatar. Você participa debatendo, propondo, enfim. E eu acho que a gente precisa, sim, fortalecer as associações. Eu tenho uma proposta para isso, mas eu não posso falar. Sim. Mas pode ter certeza que, assim como o Conselho Tutelar sempre foi a menina dos meus olhos, e sempre vai ser, que eu acho fundamental um Conselho Tutelar estruturado, capacitado e com condições de atender bem as suas demandas. Eu acho que os conselhos municipais, as associações, a confederação tem que serem fortalecidos, e a gente tem que, com isso a cidade ganha. Né? Eu sempre digo o seguinte, e eu ouvia muito isso: não, mas a associação, a CEMAG, eles só reclamam, eles questionam, mas você sendo o governo, a oposição te ajuda. Com certeza. Se você tem vereador na Câmara que faz da oposição, esse vereador ele vai te ajudar a dar os rumos, a te dar o norte, a abrir a tua mente, a abrir o teu olhar. As associações, gente, o que mais eu fiz durante todos esses 13 anos de mandato foi ouvir, cara. Foi ouvir funcionário público, foi ouvir vereadores, foi ouvir presidente de associações, foi ouvir a CEMAG, foi ouvir o Conselho Tutelar, foi ouvir os prefeitos e debater com eles diversas situações. Eu acho que a gente tem que ter capacidade de diálogo, né? Eu acho que, eu sei que alguns que entram na política e chegam aos cargos que eu estou de vereador, outros se elegem prefeitos, outros, eles parecem que eles têm um certo receio, um certo medo de ampliar a participação popular, empoderar a sociedade na tomada de decisões em relação aos temas do município que afetam a vida deles. As pessoas se trancam numa caixinha e acham que sabem tudo e começam a tocar as suas gestões, e não é dessa forma que eu penso. Por isso que eu sempre passei pela ação social. Quem decidia junto comigo a maioria das decisões que eu tomava eram os funcionários da Secretaria de Assistência Social. Fiz muitas mudanças na Câmara Municipal. Você pode ver lá, pode ter um funcionário ou outro que pode reclamar de mim, porque direitos eu garanti, privilégios não. Mas sempre tomei as decisões fazendo reuniões com todos os funcionários da Câmara Municipal. Inclusive para realizar o concurso público, que não era realizado na Câmara durante 20 anos, eu realizei um concurso público e contei com a ajuda dos funcionários da própria Câmara, sempre na base do diálogo. Portanto, eu não tenho receio de debater, de discutir, de dialogar. Eu acho isso fundamental.
Eu acho que eu não respondi algumas coisas. Comércio, que tu achou da questão do comércio, agora já perder esse índice de... Eu acho que a gente precisa fazer, nós estamos levantando todos esses dados para montar o nosso plano de governo. Eu acho que você me deu um dado aí, 1/3 da população vive... na linha da pobreza. Nós temos 20 mil pessoas na cidade recebendo Bolsa Família, cerca de 7 mil pessoas que recebem o BPC Loas, são 27 mil famílias, né, que vivem com uma renda inferior ao que preconiza. Mas eu acho que a geração de emprego e renda, o poder público também pode ter uma ação muito positiva nessa questão. É que eu não vou falar o que eu vou fazer, mas um exemplo. Você tem hoje a compra de material didático para os nossos alunos. Você contrata uma empresa, aí você paga milhões, você faz uma licitação e paga milhões para essa empresa. Essa empresa é de fora. Esses recursos não ficam na cidade, vão para outra cidade onde a empresa é sede. Os empregos são gerados nas cidades onde a empresa tem a sua sede. Então, qual a saída que o prefeito de São Leopoldo achou para fomentar o comércio local? Esse é um dos exemplos, nós temos vários. Ele não fez licitações para contratar empresas. Ele criou um cartão, ele chamou lá de cartão material escolar, onde ele dava esse cartão para as famílias, para a mãe dos alunos, credenciou o comércio local só, para que as famílias comprassem o material escolar no comércio da própria cidade. Ou seja, o dinheiro fica na cidade, a geração de renda acontece na cidade, porque é na cidade que o dinheiro do cartão era gasto. Então essa é uma das saídas. Além, é claro, da educação, eu vi o presidente Lula anunciar um Instituto Federal em Santos e um em São Vicente. Eu estou indo a Brasília daqui a 15 dias, eu vou tratar disso com o pessoal lá do PT, do governo. Poxa, Santos e São Vicente tem uma ligação seca. Se você inaugura o Instituto Federal em Santos, quem mora em São Vicente frequenta. Se você inaugura em São Vicente, quem mora em Santos vai para São Vicente. Nós somos uma ilha, nós estamos isolados, tem que ter um Instituto Federal aqui. Até porque 1/3 da população tem essa deficiência que você falou. Aqui nós temos um imenso número de alunos recebendo o pé de meia, que é legal. É um incentivo financeiro para que ele não abandone o ensino médio. Mas depois que ele concluir o ensino médio, ele tem que ter um Instituto Federal para ele cursar, obviamente, um curso que seja inerente às necessidades da nossa cidade de empregabilidade. Nós temos um espaço lá, que é o 1º de maio, pode ser Instituto Federal. Opa. Por que não? Opa. Então, tudo isso está sendo discutido no nosso plano de governo e a gente vai anunciar recentemente, aliás, quando a nossa candidatura for homologada nas convenções, tá? Então, e esse debate eu vou abrir para vocês vão poder opinar, propor no nosso plano de governo. Nós vamos abrir para a sociedade inteira participar. Bacana. Edilson, quando a gente estava lá colaborando com o teu mandato, nós sugerimos para você a questão do passe livre, né? Porque foi uma lei que foi aprovada, se não me engano, em 97, foi o Jaime Dade Filho que apresentou, mas quem levou essa bandeira para ele fomos nós, eu, Ricardo, que a gente era do movimento estudantil. E aí nós conseguimos que a Câmara inteira aprovasse a lei por unanimidade. Mas não cresceu o benefício da forma que a gente queria, tinha muitas injustiças ainda. Muitas travas, e você conseguiu fazer de uma forma que aumentasse o número de passe livre dos estudantes. Queria que você falasse um pouco dessa questão do passe livre. Não só, Márcio, e todos que estão aqui, não só eu estava aguardando essa oportunidade, porque a gente tem que contar um pouco daquilo que nós fizemos. Eu já falei o que eu fiz enquanto secretário de Ação Social, o pouco, porque tem mais coisas que nós fizemos na Câmara Municipal, graças a Deus, mas eu já falei algumas coisas, mas nós também temos duas atividades enquanto vereador que a gente tem que colocar em prática. Porque o vereador não é só legislar e fiscalizar, ele também pode promover ações de desenvolvimento no município inteiro. As leis, nós aprovamos, era uma injustiça o estudante da nossa cidade
por ele não ter bolsa 100%, ele não tem direito ao passe livre. Você obedece, são 3 critérios: residir na cidade há pelo menos 5 anos, não ter renda superior a 3 salários mínimos e estudar numa instituição da cidade. Essa regra de estudar em instituição da cidade e ser bolsista 100%, nós derrubamos através de uma proposta que o Márcio fez através da SEMAG. Eu fiz 2 alterações. Primeiro, não importa se tem bolsa 100% ou não, está dentro do critério de residir há 5 anos na cidade, obedece o critério de 3 salários mínimos, todos têm que ter o passe livre. E nós aprovamos na Câmara, com apoio dos vereadores, lógico, e houve um aumento significativo de alunos contemplados com o passe livre. E a outra injustiça era o seguinte, o aluno também obedece todos os critérios de renda e de residência na cidade, porém ele não tinha direito ao passe livre porque ele estudava em Santos, em Cubatão, em São Vicente. Ora, mas o passe livre da cidade ele pode ter, ele mora aqui. É uma forma de você amenizar os gastos que ele tem com o transporte. A balsa, a barca, a gente não pode legislar porque é estadual. O passe livre em Santos, no caso, se ele estudar em Santos, também a gente não pode legislar porque é outro município, mas o passe livre da cidade sim. E dentre as leis que nós aprovamos, né, para a gente ver como a gente tem um trabalho progressista, a lei que permite que o SAMU, ao resgatar alguém, não precisa mais levar obrigatoriamente para a UPA da rodoviária, como acontecia 3 anos atrás. Quem tem convênio, o SAMU pode levar diretamente ao hospital particular. Olha o trabalho, resgatar alguém que tem convênio, levar para a UPA, o SUS pagar pelo aquele atendimento, e depois que a pessoa fizer todos os primeiros atendimentos, usa-se a ambulância de novo para transferir ele da UPA para o hospital particular. Por que não leva direto para o hospital particular? Para desafogar a UPA da rodoviária, que é a UPA Mateus Santa Maria. Uma lei que foi aprovada este ano e que vai favorecer bastante os motoristas de aplicativos. Eles terão na cidade inteira, principalmente nos locais de grande fluxo, vagas reservadas, identificadas por placa, reservadas para o embarque e desembarque para o transporte por aplicativo e táxi. É muito comum o Uber não ter onde parar para embarcar a pessoa e tomar multas. Muitos Ubers, eles já não ganham muito, né? E aí vem uma multa por mês, 2 multas por mês, compromete todo o orçamento daquele trabalhador e daquela trabalhadora. Então, a Secretaria de Trânsito, a Diretoria de Trânsito vai instalar locais, principalmente nos locais de grande fluxo, para que eles tenham vagas reservadas para embarcar e desembarcar as pessoas. Você, quando chamar uma pessoa nas barcas de Vicente Carvalho, no ferryboat, ou no shopping, ou no banco, você já sabe onde você tem que esperar o Uber, vai até facilitar, né? Você sabe onde esperar, ele sabe onde te pegar, vai ser rápido, tá? Uma lei que nós aprovamos, já tem um tempo, já está vigorando, gratuidade no transporte coletivo a todas as pessoas em tratamento de câncer na cidade. É uma lei nossa. Uma outra lei, prioridade, que está sendo implantada agora pela Secretaria de Saúde. Teve suspeita, qualquer munícipe está com suspeita de câncer ou em tratamento de câncer, também vai ter prioridade na fila de todos os atendimentos. Não pode esperar. Tem que marcar consulta para ele primeiro, tem que marcar retorno para ele primeiro, na frente de todo mundo, tem que realizar os exames nessa pessoa primeiro, na frente de todo mundo, vai ter prioridade total. Por quê? O câncer tem que ser diagnosticado rapidamente. E eu detectei isso porque eu atendi uma pessoa no meu gabinete com um caroço no seio há 8 meses. Imagina só, se ela é consultada 8 meses antes, a chance de salvar a vida dessa pessoa aumentaria muito, né? E infelizmente, depois, isso já tem uns 3 anos, depois de um longo tratamento, ela veio a falecer. Então, essa lei veio para sanar essa questão. Uma outra lei interessante que a gente aprovou o ano passado, e muita gente não sabe. Todas as mulheres, a gente assiste aí casos de mulheres sendo violadas, estupradas, violentadas, abusadas, principalmente nos procedimentos onde elas são anestesiadas ou são sedadas, né? Obviamente que a gente não pode generalizar, é uma minoria. Todos os segmentos da sociedade
de pastor evangélico a padre, de policial a político, de médicos a advogados, sempre tem aqueles que cometem atrocidade, não tem jeito. Então, aqui na cidade, todas as mulheres têm direito, não só na rede pública de saúde, como na rede particular, a um acompanhante em qualquer situação. Seja consulta, seja retorno, seja exame, seja procedimento, seja cirurgia, tem direito a ter uma pessoa maior de 18 anos acompanhando ela. Então isso aqui na cidade, isso já existe, a Secretaria de Saúde tem que implantar isso o mais rápido possível, dentre outras leis que a gente aprovou, que não dá para a gente citar, porque eu quero dar tempo para vocês falarem. Bem, Edilson, né? eu vejo aqui que o relógio correu, você tem muito conteúdo, né? Muitas ações realizadas ao longo desses mandatos. Eu não falei que a USAFA da Cidade Atlântica foi nós que buscamos recursos para serem construídas. As ruas da Cachoeira, que uma já foi asfaltada, outras 2 já foram asfaltadas. E a do Paicará. É uma ação nossa, 800 ligações de água na Cachoeira, muitas ruas do Paicará, inclusive onde esse rapazinho mora. A minha rua. Foi nós que asfaltamos através de emenda parlamentar do Enio Tato. Ruas na Vila Áurea, Jardim Boa Esperança, enfim, uma série de coisas que a gente faz buscando emendas parlamentares federais e estaduais. E aí eu vou passar para os companheiros por um tchau, uma breve saudação, porque o horário estourou. Tá? Não dá para fazer pergunta mais, mas eu sei que você quer responder. Edilson, a gente sempre se despede dos pré-candidatos, aqui os prefeituráveis, desejando sucesso na sua empreitada. Né, você já é vereador já há um bom tempo, está aí muito tempo na Câmara. 13 anos. 13 anos. 13 mesmo? Eu disse, é o cara do 13. Hoje é dia 13, ele é o 13º candidato, há 13 anos no governo, na Câmara. Então são 13 e é o partido 13. Eu sou filiado ao 13 também, sou do PT, e eu gostaria que você tivesse sucesso nessa sua empreitada, porque eu tenho certeza que você vai ser um bom gestor. Tenho certeza que pela tua capacidade, pela qualidade que você tem, vai gerir bem a cidade. Eu já tenho uma certa musculatura por ter o apoio do governo federal, né? Isso por si só já é uma grande coisa, né? E espero que você tenha sucesso na tua caminhada. Imagina a cidade tendo o governo do PT. Gostemos ou não? Barba, para sua despedida, Minha despedida, eu queria falar aqui com o pessoal do Parque da Montanha. Não vai dar para falar, vou falar com ele aqui depois que acabar o programa. Em relação ao Parque da Montanha e o PAC 1, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Cumprimentar aqui todos os companheiros de bancada, agradecer a sua presença, desejar que seja uma caminhada tranquila, a gente deseja em todas as candidaturas, é o nosso desejo aqui da nossa SEMAG, né? A possibilidade de todos comparecer lá no evento dia 20, né, Márcio? Dia 20. Eu estarei lá. E boa sorte. Eu e a minha equipe. Obrigado, Barba. Pastor Ricardo, sua despedida. Gente, aproveitando aqui, quero de fato agradecer a STV, agradecer o Edilson, como todos os prefeituráveis. Eu devo arrancar um dente, eu não vou estar no último programa. Então, eu já quero agradecer a todos que assistiram, que estiveram com a gente, a participação, os questionamentos e todos os prefeituráveis que de forma tão delicada e honrada prestigiaram nossa querida SEMAG, que é uma entidade de combate, de luta, de dia a dia. E o Edilson veio aqui hoje para se solidarizar com a gente e contamos com você por nossas futuras batalhas e guerras que a SEMAG vai travar a partir de janeiro de 2025, se Deus quiser. Parabéns, Edilson, boa sorte, que Deus te abençoe. Obrigado. É isso, muito bem. Aí encerramos aqui, né? Eu passo a palavra para o Edilson, para sua despedida breve, sua saudação final aqui. Precisa de um minuto para poder saudar as pessoas. A palavra é sua, Edilson. Gente, eu agradeço mais uma vez a ISTV, na pessoa do Cláudio Fernando, a todos os funcionários aqui da TV, agradeço a vocês. Mais uma vez, parabenizo pela iniciativa brilhante. Acho que todas a sociedade civil organizada deveria realizar esse tipo de evento e dizer para a população de Guarujá que eu sou um cara que eu vivi. Isso não é nenhuma primazia, eu não falo isso com orgulho, mas eu vivi desde 56 anos atrás, até uns 10, 12, 14, 15 anos, vivi muitas angústias na minha vida. Comecei a trabalhar aos 9 anos, falta de acesso à saúde. Um exemplo, a minha mãe, coitada, ela tinha um problema de rins, mas não tinha acesso ao nefrologista naquela época, e ela acabou que aos 42 anos ela perdeu um rim.
Minha mãe viveu dos 42 aos 72 anos com apenas um rim. Acesso à alimentação, acesso a esporte, acesso a uma educação de qualidade. Então, quando eu entrei na política, eu entrei com esse propósito de trabalhar visando essas questões. E eu me sinto preparado, que para você aspirar um cargo dessa magnitude, você tem que ter algumas qualidades. Primeiro, experiência, a gente tem. Conhecimento da cidade, a gente tem de todas as áreas, né? Capacidade de diálogo, nós já citamos aqui, eu tenho. E capacidade principalmente de convencimento, porque quando você senta numa cadeira de prefeito, você não pode deixar o sistema te sugar. Você não pode. Você tem que vigiar 24 horas por dia e não perder a tua rota. Foi o que eu fiz na Câmara. Eu sabia o que tinha que ser feito e sabia a forma que tinha que ser feito e as coisas aconteceram. A gente transformou o parlamento, né? Tá aí as premiações que nós recebemos. Então, é você tratar de cada assunto, de cada tema com muita delicadeza e com muita sensatez, que aí as coisas acontecem. Obrigado a todos pela audiência e pela paciência também. Isso aí, muito bem. Edilson Dias, nosso 13º convidado. Quero agradecer imensamente você ter aceitado. Todos os candidatos, pré-candidatos até agora compareceram. Nós iremos encerrar no próximo sábado com o nosso 14º candidato, Adilson de Jesus, do PSDB. Aí aqui eu quero agradecer a parceria com a ISTV e toda a equipe que sempre nos atende muito bem. Quero agradecer quem está aqui nos acompanhando nos bastidores, o William, o Leandro, nosso diretor também da CEMAG, do Jardim Santa Maria, tá? Quero mandar um alô lá pro Sérgio, seu Sérgio do Posto. Sempre quando eu vou abastecer, ele fala, olha, eu assisti lá, aquele candidato falou isso, falou aquilo, em sinal que as pessoas estão acompanhando as transmissões. Também mandar uma lembrança aqui, um abraço para o pessoal lá do meu bairro, Jardim Santense, o André Marini, Paulo Reimomo, a Claudinha, o Guerreiro, o seu João Carlos lá, o Luan e o Cris da Lan House. Um abraço a todos. Enfim, encerramos aqui mais essa reunião e já há uma boa tarde, né, pastor? Boa tarde. Boa tarde, gente. E força, Claudinho. Força, Claudinho.